Nós estamos estudando sobre ansiedade e a passagem que nós tratamos sobre isso, os irmãos se lembram? Mateus, versículo 25 até o 34. Lá, de maneira direta, nós já somos proibidos de ser ansiosos, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. A gente finalizou essa passagem, ficamos aí um bom tempo, e na verdade a gente começou no versículo 19, né? Agora, me lembrando, nós começamos até um pouco antes do versículo 25, onde Jesus trata sobre esse assunto de maneira explícita. Uma vez que nós terminamos, a gente pode ter a seguinte prática, que é fazer uma pesquisa para ver quais que são os textos, por exemplo, no Novo Testamento, onde aparece a palavra ansioso, ansiedade, palavras relacionadas, né, a isso. Se a gente fizer também no grego, é ainda melhor. Nós vamos ter um resultado melhor do que olhar para a nossa própria língua. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao fazer isso, nós vamos nos deparar com um texto que também se encontra em Mateus, capítulo de número 10. E aí, só para a gente poder observar aqui, ler, abra também, Mateus, capítulo de número 10. Nós temos o versículo 19 apenas, onde a palavra ansiedade aparece aqui. Vamos ler juntos? Mateus 10, 19. E quando os entregarem, não cuideis em como fazem. 20, vamos também. Visto que... Qual é a palavra que aparece aqui, que é a mesma no original, lá em Mateus 6, 25? Olhando para esses dois versículos. Qual que é a sua versão? A sua Bíblia Almeida, você sabe aí qual que é? Almeida. Está bem no início, na primeira folha. É uma versão diferente, né? Na nossa, que é comum, né? Mais comum de ser usada e lida na igreja. Não que outras versões estão erradas, né? Mas é porque a grande maioria aqui está usando a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Cuideis? Está certo disso? Exatamente. Então a gente poderia trocar aí, lendo assim: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis. Aí estou lendo 18, né? Desculpa, 19. E quando vos entregarem, não fiqueis ansiosos em como ou o que haveis de falar. Então a gente tem aqui, mais uma vez, o uso dessa palavra, ainda que diferente da que aparece lá em Mateus capítulo 6.
nós temos no versículo 25 do capítulo 6, a palavra ansiosos. Depois nós vamos ver Jesus repetindo, ou a tradução sendo usada da mesma forma. Mas em outros momentos aqui no capítulo 6, por exemplo, ele também vai falar sobre, vai usar, né, melhor dizendo, no nosso português, vai aparecer a palavra inquietez, no versículo 31 e 34. Então, olha só, a palavra para ansiedade aparece assim, mas no próprio capítulo 6 de Mateus aparece como inquietação, e no capítulo 10 de Mateus, como nós vimos, também é traduzido por cuidar, cuideis. Não preocupeis, não fiquei ansiosos, não se inquietem a respeito do que vocês vão dizer quando estiverem diante de governadores, reis, diante de tribunais, para poder ali falar da fé de vocês, uma vez que serão perseguidos. Só um detalhe aqui, nós não vamos estudar esse texto, porque são apenas 2 versículos, ainda que a gente possa extrair algumas coisas daqui, mas ele não trata de maneira assim tão vasta sobre o assunto. Mas só questão de curiosidade, se nós olharmos a parte final do versículo 19 e o versículo 20, nós temos da mesma forma como aconteceu lá em Mateus 6, se repetindo aqui. Porque os irmãos se lembram, lá no capítulo 6, versículo 25, a partir do versículo 25, a gente havia dito que Deus, através de Jesus, dá uma ordem para que a gente para que nós não sejamos ansiosos. E logo em seguida, o que Jesus vai fazer? Se lembra? Ele dá a ordem e o que ele faz? Antes de exemplificar os motivos, o que vem? Na lógica aí do que você falou. E isso é o quê? É um motivo. Então você falou, né? Exemplificar motivos. Então, logicamente, antes de exemplificar, ele apresenta os motivos. Aqui acontece a mesma coisa. Os irmãos conseguem dizer a partir de onde que Jesus apresenta um motivo ou alguns motivos do porquê que os discípulos não deveriam ficar ansiosos com o que eles teriam que falar diante dos tribunais sobre a sua fé? Vamos ler aí. Então vamos ler? Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de fazer. Aí ele dá um motivo em sequência, que está relacionado a esse primeiro motivo. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Olha que interessante, a gente tem basicamente o mesmo princípio que a gente encontra em Mateus capítulo 6. Por que Jesus estava dizendo que nós não precisamos ser ansiosos lá no capítulo 6? Por que nós devemos priorizar o reino dos céus, ou o reino de Deus? Exatamente. Aqui é o que está acontecendo. Não precisamos ficar preocupados com o que a gente tem que falar. Nós não precisamos ficar preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Por quê? Deus há de nos suprir. Aqui, a mesma coisa. Quando ele diz que naquele momento nos será concedido o que haveremos de falar. Será concedido por ele mesmo. E de maneira mais específica,
através do Espírito de vosso Pai, que é quem capacitará o crente a agir dessa forma. Então, ok. A gente menciona aqui a próxima passagem que nós temos depois de Mateus 6, que trata sobre ansiedade. Esses 2 versículos, a gente entende aqui um pouquinho sobre ele. E agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, que aí é a passagem que nós vamos estudar. Lucas, capítulo de número 10. Marta, do capítulo 10 de Lucas, você imagina aí em qual parte que fala sobre ansiedade? Isso. Pergunta de gincana. Valendo os parabéns. Exatamente. Por isso que eu perguntei para Marta. Apesar que tem algumas Marias aqui, né? A gente tem 2 Marias, eu acho. Ah, tá. Você não foi para frente. Ah, sim. Tá certo. Nós vamos ler os últimos versículos que começa no versículo 38. Lucas 10, a partir do 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Perceberam, à medida que eu acabei de ler o texto, aonde aparece a palavra ansiedade? Nós mencionamos a palavra que aparece aqui, que é sinônima, né? Versículo 41. Andas, oi? Certo. Mas especificamente, no 41, quando aparece aí a palavra inquieta, andas inquieta. É lógico que as outras palavras são sinônimas na nossa língua, mas é por isso que é bom a gente fazer um estudo, por mínimo que seja, no original, porque aí a gente vai observar quais palavras de fato têm o real sentido, né, daquilo que a gente quer. E no caso aqui, no original, é a palavra inquieta, que está no versículo 41, como eu mencionei. No grego, essa palavra para inquieta é a mesma que vai aparecer lá em Mateus 6, nos versículos 25, 27, 31 e 34, no 34 por 2 vezes. Então, a palavra no original significa estar preocupado ou ansioso. Eu só estou dizendo isso para a gente entender que o nosso texto vai aparecer essa palavra e dá para nós extrairmos aqui alguns ensinos a respeito daquilo que é narrado e a maneira como Jesus lida com essa situação, a respeito daquilo que ele ensina, deixa como ensino
nessa passagem. Antes da gente entrar nessas questões mais específicas do nosso assunto, só para a gente começar pelo começo e entender aqui um pouco do contexto, tá? E esse contexto vai ser de maneira bem resumida. Se a gente olhar o versículo 38, começa dizendo que eles estavam indo de caminho, né? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Volte aí um pouco às suas páginas, vá para o capítulo 9, do mesmo Evangelho de Lucas, versículos 51 a 53. E aí eu pedi alguém para ler para a gente, por favor. Então, olha só, com base nas informações do que o Hugo leu no capítulo 9, é informado para nós que Jesus estava em um determinado lugar, ele saiu daquele lugar porque a sua intenção era ir para Jerusalém, porque ele seria crucificado em Jerusalém. E nesse trajeto, então, ele sai de onde estava e ele decide entrar em Samaria. Porém, ali ele não é bem recebido, né? E por conta disso, ele passa e vai e segue adiante. Então, Jesus estava indo para Jerusalém. Voltando ao nosso texto, nós temos a informação no versículo 38 que ele entrou num povoado, aonde certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, e é informado que ela também tinha uma irmã chamada Maria. Vá lá para João capítulo 11, versículo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo, só para a gente ver aqui o que está acontecendo. Jesus estava no lugar, ele sai dali com a intenção de ir para Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, ele pretende ir numa região dos samaritanos, ele é proibido de entrar naquela região, ele então segue o caminho e ele se depara ou ele se encontra em um povoado, que é onde essas duas irmãs moravam. Lê para a gente aí o versículo 1, João 11. Ok, capítulo 12, versículos 1 e 2. Qual a importância desses dois textos, dessas duas passagens? É para a gente fazer a relação de que aqui em Lucas, quando informa que a aldeia que Jesus entrou, que era o lugar onde Marta e Maria moravam, é essa mesma Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que nós temos no capítulo 10 de João, e que aqui informa para nós o nome dessa cidade ou desse povoado, que é o povoado de Betânia, né? E Lázaro não é mencionado nessa passagem, muito provavelmente lá em Lucas, né? Não é mencionado em Lucas, muito provavelmente porque ele não estava, ou se estava, porque isso não era importante ser
informado por Lucas. Mas só para a gente entender que Marta e Maria são irmãs de Lázaro, a quem Jesus depois veio a ressuscitar, e elas, ou eles, moravam nesse povoado que Jesus aqui está, no nosso texto, em Lucas capítulo 10. Voltando então para a nossa passagem, o que segue é o relato a respeito de como Marta e Maria agiram ao receberem Jesus na sua casa. Porque Jesus chega lá, Marta decide hospedar Jesus, e quando ela o hospeda, o que tem no nosso texto é a descrição de como Marta agiu em relação a isso e como a sua irmã também reagiu. Um detalhe que eu ia mencionar e eu esqueci, que é interessante para a gente ver a característica de ser de Marta. Porque aqui a gente vê que ela tem a iniciativa de convidar Jesus para hospedar, a gente vê que ela estava servindo, e é por causa desse serviço que ela questionou Jesus: você não vai pedir para Maria me ajudar, né? Então a gente vê essa característica de Marta, que é uma característica de serviço. E não há problema nisso, isso não é errado, isso deve existir. E a palavra no original aqui para serviço é diáconos, tá? Aí a observação que eu quero fazer é que no capítulo 12 de João, no versículo 2, diz que Marta, eles estavam ceando, e o que Marta estava fazendo ali? Servindo. Então, olha como que isso era característico de Marta. E a gente vê isso nos dias de hoje. Pessoas que têm características muito específicas de fazer determinadas coisas. Ninguém precisa pedir. A pessoa já tem iniciativa de fazer aquilo, porque é uma característica dela, é algo que ela faz por natureza, é algo que ela faz de boa vontade, né? Aquilo está nela, é natural. Então, beleza, voltando. O que segue é essa narrativa, esse relato a respeito de como Marta e Maria agiram ao receber Jesus em sua casa. E uma vez que uma delas foi ansiosa, como a gente já mencionou, que é o que aparece no versículo 41, nós podemos olhar para esse texto e aprender algo que Jesus ensina sobre a ansiedade. Olhando primeiro para o que é dito em relação a Maria, que de certo modo não é nem tanto o que nós vamos focar no texto. Diz aí no versículo 39, que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Em outras palavras, é Lucas dizendo que quando Maria recebe Jesus na sua casa, ela estava assentada aos seus pés, ouvindo sobre o seu ensinamento. E aí a gente pode entender isso como o desejo, a preocupação, a importância que Maria deu em relação àquilo que era espiritual e da preocupação dela de ter ou estar na presença de Jesus Cristo. Então a gente tem duas irmãs que hospedam Jesus na sua casa. Maria, como age em relação à presença de Jesus na sua casa? Ela está sentada sob os seus pés, ouvindo os seus ensinamentos, porque a preocupação que Maria teve foi de aprender sobre aquilo que era espiritual, sobre as coisas espirituais e de estar na presença de Jesus Cristo. Seguindo, aí nós temos o relato a respeito da atitude de Marta. E o texto diz para nós que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Quando a gente lê sobre isso que Lucas menciona em relação a Marta, a gente poderia pensar que a palavra agitar é uma palavra sinônima para ansiedade, porque geralmente o ansioso, já viu quando você está sentado com uma pessoa que ela não está tranquila, ela não fica parada, ela está roendo as unhas, ela está mexendo alguma coisa, ela está movimentando as mãos, ela está com o pé desse jeito, né? Isso tudo são reflexos daquilo que está na mente, da ansiedade, da preocupação com as coisas, a agitação. E aí, como eu disse, a gente poderia imaginar que essa palavra é sinônimo para ansiedade, mas no original não é a mesma palavra, tá bom? O que significa esse agitar? Significa separar, afastar e distrair. Ser levado literalmente de um lado para o outro. Então, a pessoa que é levada de um lado para o outro é o tipo de pessoa que se afasta, é o tipo de pessoa que se distrai facilmente porque ela está pensando em várias coisas que ela tem que fazer. Já viu o tipo de pessoa que você vai conversar? E aí você conversa, ela... O que você falou? Você está falando e ela está, né? Às vezes eu tenho esse pecado. A pessoa está conversando comigo e eu estou pensando, eu tenho que conversar com outra, e eu estou caçando a pessoa e tal. Isso não é legal, né? Mas mostra essa distração, essa atitude de ser levado toda hora de um lado para o outro, porque a pessoa está com a mente em outro lugar, pensando em outras coisas e etc. Nós temos algumas versões, quando eu falo versões, são traduções da Bíblia na nossa língua. Eu citei aqui no início, quando a nossa irmã leu o texto, né, e respondeu usando uma outra palavra, que pela nossa cultura, o nosso costume, isso basicamente na maioria das igrejas presbiterianas e etc. Porque nós somos mais tradicionais, então a gente tem um pouco dessa relação com o passado. A gente usa uma versão que é a versão ARA, que é o brasileiro, não sei que especificamente se era brasileiro, desculpa a minha ignorância, chamado João Ferreira de Almeida. Então esse homem traduziu a Bíblia para o português, e uma das versões é Almeida Revista, porque já havia uma tradução, ela foi revista e ela também foi atualizada. Então a gente geralmente chama de ARA. Aí nós temos outras, como por exemplo, uma atualização da ARA é a NAA, que é Nova Almeida Atualizada. Na Nova Almeida Atualizada, também a tradução é agitar. Agora, na NVI e na NVT, a NVI é a Nova Versão Internacional, que é a tradução de uma versão americana, e a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, traduzem essa palavra como ocupada. E numa versão americana é a palavra distraída. Então a gente vê aqui uma série de palavras sinônimas que ajudam a gente a entender o significado desse agitar que é mencionado em relação a Marta. Alguém que estava distraída, levada de um lado para o outro, ocupada, alguém que estava, tudo isso, agindo dessa forma. E aí, o texto fala que ela agitava-se de um lado para o outro e
se ocupava em muitos serviços. Quais são esses serviços? Vamos pensar o seguinte: você vai receber alguém na sua casa. Geralmente, quais são os tipos de serviço que a gente tem que realizar para receber alguém na nossa casa? Fazer o café? Preparar o quê? Preparar o lanche, arrumar a casa. Então, são coisas que, geralmente, a gente se sente na obrigação de fazer. Ninguém quer receber um visitante e descobrir que a sua casa é um lixo, é desarrumado, é bagunçado. Ninguém quer chegar na casa do outro, ficar lá algum tempo conversando, se bem que isso não é o mais importante, né? Mas é comum, né? Faz parte da nossa cultura. Você oferece no mínimo do mínimo uma água. Aí você vai para uma água com gás, né? Depois você vai para um café, você vai para uma broazinha de milho, você vai para um pão de queijo, você vai para um lanche mais elaborado, mas que demanda tempo para você preparar, etc. e etc. Isso não é mencionado, mas a gente imagina que deveria ser coisas relacionadas a isso, que Marta acabou se envolvendo e que, na verdade, são comuns do dia a dia das donas de casa, né? Principalmente das mulheres, de cuidar das tarefas de casa e etc. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Geralmente Jesus andava com quem? Sozinho? Que eram 12. Então nós temos 12 homens, 12 discípulos, juntamente com Jesus, 13. E aí nós temos, além dos 13, mais duas outras pessoas, Marta e Maria. Sem contar Lázaro. A gente não sabe se estava, muito provavelmente não. Mas no mínimo aqui, a refeição era para quantas pessoas? 12 discípulos, com mais Jesus, 13, com mais as duas irmãs. No mínimo, meus irmãos, uma refeição para 15 pessoas. Vamos pensar o seguinte: naquele dia existia hipermercado ABC? Não. Existia Marte Minas? Indústrias? Não, você tinha que fazer as coisas. E aí demorava. Tem que assar, pegar lenha, fazer fogo. No mínimo 15 pessoas. Há uma discussão aí, isso não é tão importante, se de fato Jesus estava com os discípulos ou não. Mas o que era comum era sempre Jesus estar acompanhado dos seus discípulos. Se não todos, pelo menos alguns deles. Mas isso aqui é irrelevante. Sim. Mas é porque aí, depois a gente vê que, no versículo 38 ainda, né, diz: e certa mulher chamada Marta hospedou. Entendeu? É por isso que alguns estudiosos discutem sobre isso, mas não tem muita dificuldade para a gente entender que se refere a hospedar Jesus, porque ele é o representante dos discípulos, né? É o líder ali. E porque isso também era o hábito. Jesus sempre estava com seus discípulos. Mas, independentemente, isso não vai mudar nada daquilo que a gente pode aprender e extrair do texto em relação ao nosso assunto. São só alguns detalhes aqui para a gente entender que não é muito difícil imaginarmos esse tipo de ansiedade que Marta teve. Porque são 15 pessoas. De 15, somente ela está preparando o alimento. Você
que é dona de casa, você que é mulher, você que é cozinheira, que já teve que preparar as coisas para alguém que está chegando, sabe como é que isso é agoniante, não é? Está chegando a hora e o negócio não assou. Tem que vigiar para não queimar. Se queimar, o que eu vou fazer? É mais ou menos também que a gente pode imaginar lá do casamento, aonde Jesus transformou a água em vinho. Lembra lá? Acabou o vinho. O que nós vamos fazer? Aí vai gerar certa ansiedade. Marta se ocupa, então, em servir aqueles hóspedes, e isso acabou resultando em algumas coisas. Então, nós temos a atitude de Maria, que é se preocupar com o que era espiritual, de aprender sobre o que Jesus tinha para ensinar, de estar na presença de Jesus, e a sua irmã, em contrapartida, se preocupa em servir aqueles hóspedes. Está errado? Não, de maneira nenhuma. Só que isso acabou resultando a ela algumas coisas. A primeira delas é óbvia: ansiedade, preocupação. Por quê? Porque ela teve que fazer muitas coisas. Esse aqui é um detalhe importante, irmãos. Aqui para nós, você já conseguiu olhar para a sua vida e observar e entender que você não consegue fazer muitas coisas, seja ao mesmo tempo, que é difícil por si só, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Mas você está envolvido em um monte de coisa. Já conseguiu perceber que envolver demais nas coisas é algo que demonstra a nós que nós somos limitados? Assumir muitas responsabilidades, preocupar com todo mundo, ajudar todo mundo, salvar todo mundo. É lógico que a gente está colocando exemplos aqui, né? Nós não precisamos entrar no mérito da questão, mas só para a gente entender. O fato dela ter tido a iniciativa e o desejo de fazer algo correto, mas que demandava muito esforço, muito trabalho, gerou nela ansiedade e preocupação. Porque ter muitas coisas para fazer, às vezes, nos leva a perceber que a gente não dá conta, e aí isso vai gerar uma série de outras coisas. Vamos pensar. Você tem um médico que você agendou na hora tal, no dia tal. Chega o dia, e está chegando a hora, e aí você é do tipo que deixa tudo para em cima da hora, sai faltando 5 minutos. Como é que vai ser o seu trajeto saindo de casa, no trânsito de Patos, até o consultório? Você vai reclamar do semáforo, que te faz parar. Você vai reclamar porque os semáforos na sua hora ficou vermelho. Você vai reclamar do motorista que ele viu que estava laranja, ele podia ter passado, aí ele parou e você teve que parar. Você vai reclamar do carro, que na hora que você põe o pé no acelerador ele quase morre, ele não tem tanto torque. Você vai reclamar de tudo. Você vai ficar estressado, irritado. E você vai pôr a culpa em todo mundo. Você vai querer que o mundo gire em torno de você pelas decisões que você tomou de abraçar as coisas que você não dá conta. Ou da decisão de você sair muito em cima da hora e aí ter que correr para chegar no horário, no caso da consulta. Então, mais uma vez, a preocupação de Marta, ou a atitude dela, não tem problema nenhum aqui, irmãos. Nós somos chamados para servir, é isso que a Bíblia nos ensina. É lógico que tem aspectos prioritários do serviço, e a gente vai ver isso.
mas a gente é chamado para servir. Então, o problema não era ela querer servir esses homens com uma refeição, com um café, mas é dela ter se envolvido em coisa demais que ela não. É tanto que ela fala assim: uai, Jesus, vocês estão aí de conversinha? Eu estou aqui me matando para fazer os pão de queijo. Libera ela aí para mim, por favor, se o senhor puder também ajudar. É lógico que ela não ia falar isso com Jesus, porque era hóspede, né? Mas com a irmã, libera ela aí, porque eu preciso de ajuda. Se a gente está entendendo, a gente já tem uma questão prática aqui a respeito da ansiedade, irmãos. De que a ansiedade está atrelado ou está relacionado a gente fazer coisas que sozinho nós não damos conta. Que quando a gente se vê em uma situação assim, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos ficar preocupados. A gente vai começar a achar ruim dos outros. Oh, mas você é preguiçoso, hein? Não, às vezes não é. É porque você quer abraçar o mundo. E você é você. Você não dá conta de tudo sozinho. Bom, essas são algumas dos resultados. Mas, após isso ficar evidente aqui, por quê? Porque Jesus, lendo o texto, lá no versículo 40, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, há aqui essa ideia de irritação, de estresse, de indignação, de incômodo da parte de Marta, por ter ficado ansiosa, por querer fazer algo bom, mas que ela sozinha não dava conta. Feito isso, o texto vai então apresentar para nós as palavras de Jesus em relação a isso, a partir do versículo 41. E a primeira coisa que Jesus faz aqui é repreender Marta. Marta, Marta. Isso é uma repreensão. Já viu quando o pai, só para exemplificar, tá? Já viu quando o pai fala 1, 2, 3 vezes com o filho, aí ele finge que é surdo, até o ponto que o pai chama o filho pelo nome, às vezes pelo sobrenome, e repete o nome 2 vezes. Elisa, Elisa. Não é diferente de falar assim, Elisa? Agora, quando fala Elisa, Elisa, aí sabe que o negócio está ficando pior, não é? É mais ou menos aqui, Jesus dizendo, Marta, Marta, que isso? É uma repreensão, andas inquieta. Veja bem, irmãos, o problema não era Marta querer servir. O problema era Marta ter ficado ansiosa e preocupada com algo que ela não estava dando conta, e que é por causa disso que Jesus afirma ela estar inquieta ou ser ansiosa. Jesus afirma que Marta estava ansiosa e relaciona a ansiedade a estas coisas todas que nós aqui, estas coisas todas que estão em volta, seja antes, seja depois. Então, por exemplo, o que está relacionado à ansiedade? O que Jesus relaciona ao que é característico da ansiedade? Ele relaciona ao que foi mencionado anteriormente, quando disse que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada de muitos serviços. O que está relacionado à ansiedade? Ficar agitado, porque você tem muita coisa para fazer. Ir para um lado para o outro, porque eu vou lavar a roupa, eu vou passar o pano, eu vou olhar, vou responder a mensagem, né? Você não foca numa coisa só, você está fazendo um monte de coisa só ao mesmo tempo.
O que mais? Estar ocupado em muitos serviços. É lógico que uma coisa aqui é sinônima da outra, né? O que mais que ele relaciona à ansiedade, que o texto já mencionou? Se preocupar com muitas coisas. E agora ele acrescenta. Na verdade, é o que ele acrescenta, né? Versículo 41. Ao inquietar, ele acrescenta o preocupar com muitas coisas. E o que é o significado de preocupar? É distúrbio. É estar mentalmente preocupado e inquieto. Gera um distúrbio mental, não é? A mente fica desequilibrada pelo tanto de coisa que você tem que fazer. Você está meio abalado, né? Porque você está preocupado com muitas coisas. E qual é o ensino? O ensino é o que está no finalzinho do versículo 42. Vamos ler juntos. Começando aí o 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é o ensino objetivo de Jesus? Calma. Para que a gente está nesse desespero todo? A vida, em relação à vida, pouca coisa é necessária. Pouca coisa é necessária. Ou mesmo, uma só coisa. E estas coisas que Jesus está se referindo, que é aquilo que Maria escolheu, Jesus vai dizer que é a parte boa. O que Maria escolheu? As coisas... As coisas espirituais. É Jesus dizendo assim: meus filhos, vocês que estão nesse mundo que é correria, nesse mundo que é materialista, nesse mundo que é isso, que é aquilo outro, pouca coisa é necessária para a gente viver. Uma só. As coisas espirituais. As coisas espirituais. E é o que a gente tem batido aqui. E temos feito isso por aquilo que o nosso próprio assunto trata, né? Que é como está a nossa vida, irmãos. Jesus nos proíbe de ser ansiosos. Ele diz que é bobeira ficar ansioso pelas coisas dessa vida, porque elas acabam, elas passam, elas se perdem. Jesus está dizendo para nós que a vida consiste em pouca coisa. E a gente ainda não acordou. Nós estamos abraçando um monte de coisa que a gente não dá conta, que a gente não sabe nem para onde a gente está indo. Ora você está indo para um lugar, ora você está indo para o outro. A gente está ficando ansioso, preocupado, estressado, irritado com todo mundo, descontando em todo mundo. E nós ainda não paramos, não colocamos o pé no freio para entender. Pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. As coisas espirituais. E eu pergunto, se é isso, quando é que nós vamos começar a fazer o que é pouco? Quando é, irmãos, que nós vamos começar a dizer não para algumas coisas? Quando é que nós vamos começar a abrir mão de algumas coisas que a gente não precisa? Não precisa. É o tipo de coisa assim, você tem problemas,
ao invés de você manter só aqueles problemas, você fica criando outros problemas, inventando outros problemas, que vai te dar dor de cabeça, que vai te estressar, sendo que você não conseguiu resolver nem aqueles que são os mais básicos. Aí a gente quer mais problema ainda. É Jesus nos ensinar. O que realmente é importante são as coisas espirituais. São essas coisas que são as melhores. As coisas espirituais. É Jesus dizendo assim, no nosso texto, tá? Tem duas coisas aqui. Primeiro, espirituais e comer. O que Jesus está ensinando? Comer é mais importante ou menos importante? Comer é menos importante do que as coisas espirituais. Agora, se a gente escolhe comer, aqui nós estamos falando sobre isso porque é o que está no nosso texto, mas a gente pode pensar em outros exemplos. Nós temos duas escolhas, as coisas espirituais e as coisas, comida, né? As duas são pecado? Depende. No caso da comida, depende, né? No caso da espiritual, quanto mais você se alimentar, melhor. Agora, o alimento físico, não. Vai trazer prejuízo para a saúde e também é glutonaria. Mas, eu tenho duas opções. Essa aqui é a melhor. Se você escolheu a outra, você está pecando necessariamente falando? Não. Só que eu tenho uma coisa que é melhor e tem uma outra coisa que não é a melhor. Se eu escolho aquela que não é a melhor, é eu que não estou querendo aquilo que é muito melhor do que a outra coisa. É uma escolha nossa. Então preste atenção aqui. Nós estamos terminando. O que eu quero que a gente entenda, irmãos, é que a gente pode pensar em um outro exemplo. Celular é pecado? Não. Televisão é pecado? Não. Agora, compara a televisão e o celular com as coisas espirituais. E as coisas espirituais estão relacionadas a Deus. O que é melhor? As coisas espirituais. Mas a gente quer escolher as outras coisas que não são as melhores? Podemos. Só que é nós que não estamos, ou somos nós que estamos deixando de aproveitar as coisas melhores. O que Jesus está dizendo é que Ele está mostrando o que é a realidade. Agora, se mesmo entendendo a gente não quer, Ele vai dizer assim, olha, a boa parte está aqui, se você não quer. Agora, quem está tendo a boa parte, isso não vai ser retirado. E aí a gente tem que fazer uma análise sobre a nossa vida, em relação ao que nós estamos escolhendo. Coisas boas e coisas que são muito boas. Coisas boas e coisas que são melhores. Para a gente encerrar aqui, então, algumas conclusões, verdades e ensinos. É que o ansioso é aquele que está envolvido em muitas coisas, preocupa em fazer muitas coisas, e com o tanto de coisas que tem que fazer. Ele não só preocupa em fazer muitas coisas, mas ele se preocupa com o tanto de coisas que tem que fazer. A ansiedade nos leva a ir de um lado para o outro, a correr, a ir em várias direções ao mesmo tempo, perder o foco e nos distrair com outras coisas. O resultado é de querer fazer muitas coisas. E sobre isso aprendemos que não precisamos de nos envolver em muitas coisas nessa vida.
Porque Jesus disse, pouca coisa é necessária, senão somente uma. Nós não precisamos nos envolver em muitas coisas nessa vida. Nós não damos conta de fazer muitas coisas sozinhos. Querer fazer nos leva à ansiedade, à preocupação, ao estresse, à irritação e etc. Por causa da nossa ansiedade, acabamos afetando a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ninguém tem nada a ver com as suas escolhas. Você que está querendo abraçar o mundo. Mas o problema é que quando a gente faz isso, por não dar conta, aí a gente desconta no outro. Aí a gente fica irritado com o outro. Porque o outro aqui é preguiçoso. Não, não é que o outro é preguiçoso, ele é equilibrado. Você que é desequilibrado. Porque está abraçando muita coisa. A ansiedade nos leva a querer que o outro faça aquilo que nós optamos em fazer. E não estamos dando conta. Certas coisas nos distraem daquilo que é o mais importante. Não é que elas são necessariamente erradas, mas nos ocupam o tempo. Nos preocupamos demais com muitas coisas e por isso acabamos nos irritando, estressando, etc. Mas deveríamos nos preocupar com aqueles que realmente importam, ou com aquelas que realmente importam, que são as coisas espirituais, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus, que é a igreja, coisas relacionadas a isso. Jesus nos ensina que há coisas que não são necessariamente erradas, mas que não são importantes na nossa vida, irmãos. E a gente tem que abrir mão destas coisas. Jesus nos ensina que existem coisas que são mais importantes, e que as que são mais importantes são as espirituais. Essa é a nossa missão. De maneira que a gente já compreendeu, olhando lá para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que as outras coisas que são secundárias, Deus encarregará de realizar na nossa vida. Que começa a comer, beber e vestir. Não é isso que é mais importante. De certo modo, não é o trabalho que é a coisa mais importante na nossa vida. E geralmente, o que a gente mais dedica da nossa vida? Trabalho. Jesus não está ensinando para a gente não trabalhar. A gente precisa trabalhar. Mas o trabalho não é a coisa mais importante. Porque no dia que faltar o trabalho, vai faltar o alimento? Para o crente? Não vai. Até para o descrente. Se Deus dá o alimento às aves, não vai dar para o ser humano? Não depende do trabalho. Mas nós damos mais importância para o trabalho, para as coisas dessa vida. Só que a nossa missão, meus irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. Então a nossa prioridade tem que ser as coisas espirituais. É isso que é o melhor. Então a gente não está fazendo o pior de vir à igreja ao invés de ter ficado em casa, descansando. Por mais cansado que a gente esteja de estar aqui, por menos disposição que a gente tenha tido de estar aqui, ao cultuar a Deus, ao ler a Bíblia, ao orar, ao aprender sobre o que Deus nos ensina, isso foi o melhor do que a gente estar em casa. E provavelmente você estaria vendo da Atena, nem sei se o da Atena está fazendo jornal, por causa do lado de São Paulo, da campanha. Estaria vendo Instagram, estaria rindo lá das coisas do Instagram. Isso é pecado? Não. Mas entre rir de uma coisa do Instagram e ser alimentado espiritualmente através de um ensino do próprio Deus, o que é melhor? Então é isso que Deus está propondo para nós e nos ensinando. Eu te dou melhor, mas você escolhe. Você quer continuar comendo como escravo no Egito, ou você quer comer da terra que mana leite e mel? A nossa missão, meus irmãos, é viver para a glória de Deus, sem se preocupar com o que é secundário, porque o que é secundário, Deus já está provendo para nós.
e Ele vai continuar provendo. Então, é isso que a gente aprende aqui com Marta e Maria. E que tem relação com a ansiedade, que é uma vida onde a gente se envolve com muitas coisas que nós não damos conta. E a gente precisa pensar: será que eu estou vivendo uma vida de ansiedade porque eu estou envolvido com muita coisa que eu não preciso? O que eu posso abrir mão para priorizar as coisas do reino? Meus irmãos, às vezes a gente abraça tanta coisa dessa vida, e pouca coisa a gente abraça da igreja, do serviço ao reino, né? De proclamar o evangelho, de fazer parte do ministério de recepção, seja o que for, estar aqui passando o slide das músicas, seja o que for. A gente abraça tanta coisa lá fora e pouca coisa aqui. O que a gente está precisando abrir mão? Pisar o pé no freio, desacelerar essa vida louca que nós estamos tendo, que a gente está sofrendo as consequências, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, e a gente não está entendendo o recado. Nós não damos conta de fazer muitas coisas. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar pecando, sendo ansioso, e a gente não precisa ser. Então vamos orar e clamar a Deus misericórdia, para nós podermos encerrar, voltar para as nossas casas, dormir em nome de Jesus, né? Não ficar preocupando o que você tem que fazer amanhã. Entrega, deixa que Deus cuida. Basta ao dia o seu próprio mal. Se contente só com os problemas de hoje. Deixa os de amanhã para amanhã. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer pelo cuidado, Senhor, para conosco, e a Tua palavra que nos ensina, nos exorta a sermos como Maria, a escolher as coisas melhores da vida, que são as coisas espirituais, apesar, em contrapartida, tantas coisas que poderíamos focar, mas que não são as mais importantes. Deus, tira de nós a ansiedade, nos ajuda a entender o que o Senhor quer de nós, a corrigir, a melhorar, a ter uma vida mais tranquila, Senhor, menos corrida, em busca de coisas que são apenas terrenas. Perdoa-nos por muitas vezes estarmos colocando como mais importante na nossa vida o trabalho, por causa do que ele oferece, que é o dinheiro, e negligenciando tantas outras que são as melhores e mais importantes. Que a gente possa reconhecer, ó Pai, a nossa incapacidade de fazer e nos envolvermos em muitas coisas. Que a gente possa abrir mão de tantas que nós não precisamos, para priorizar e buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Ajude-nos, ó Deus, a entender, trabalhe na nossa vida, trate conosco, para que sejamos felizes e possamos glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.